soltos, maravilhosos, apesar da gente estar vivendo nesses tempos de amores líquidos, que parece que ninguém quer nada com nada. Ontem a gente teve uma live com o psicanalista Júlio Moreno, e ele falou pra gente que desde pequeno, tudo que a gente faz e tudo que a gente quer é ser amado. Gente, a gente pode fazer o carão de desapegado, mas no fim do dia todo mundo quer ser amado, né, André? Todo mundo quer ser amado, todo mundo quer receber afeto, mas o problema é como cada criança entendeu na sua família e aprendeu o que era o amor, porque isso faz toda a diferença no jeito que a gente vai se relacionar quando a gente vira um solto adulto. Então, aquele solto mirim aprendeu ali na família que às vezes era muita gritaria, ou aprendeu que era uma coisa muito calma, muito solene, ou aprendeu que o amor era sedução. Tudo isso vai influenciar o jeito que a gente sai pela vida solta depois, né? E aí é chuva de linha cruzada, porque cada um de nós vivenciou o amor de um jeito, entendeu que amor era uma coisa, e apesar da gente achar que está muito maduro, muito analisado, muito superado, a verdade, gente, é que essa tal criança interior é o que rege a gente, é o que faz a gente buscar aquele primeiro amor que a gente viu lá atrás, em casa, nos nossos pais, e isso tem causado muita confusão, muita bateção de cabeça. E hoje a gente vai abrir o nosso coração para falar qual foi o amor que a gente aprendeu lá atrás e como isso está impactando a nossa vida amorosa, para ver se vocês também pensam o que aconteceu na família e na infância de vocês. Bom, primeiro, se você é um solto que está cansado de repetir esses padrões na sua vida, você já assina esse canal, você ativa as notificações, já dá um like nesse vídeo aqui, porque toda semana a gente volta aqui com 2 vídeos e uma live nas quartas-feiras à noite, e tem sido bombástico, gente. Pra gente, pelo menos, né, Carol? Tá sendo assim, cada live é, meu Deus, uma descoberta que eu falo, nossa, é engraçado, né, esse negócio de criança interior. Para mim, eu tinha o maior preconceito com esse negócio. Assim. Eu sempre achei que isso era uma coisa meio mística, uma coisa meio sei, esotérica, sabe? Eu não acreditava muito nisso, eu achava que não era para mim. É, porque acho que agora tem uma onda muito de vários exercícios de autoajuda que falam, né, de você conversar com essa criança interior, acolher a sua criança interior. E a gente fica pensando, ai, será? Mas a verdade, gente, é que ela tá aqui gritando dentro da gente. Assim, acho que eu sempre senti meio essa coisa da minha criança interior. Acho que eu sinto que eu ainda sou uma menina de 5 anos num corpo de uma mulher de 36. E vira e mexe até na terapia. Eu falo, porque aquela menina, aquele menino. E daí ele me pergunta, mas aquele menino tem quantos anos? Daí você fala, 42. Então, assim, acho que tem esse olhar ainda da criança dentro de mim e eu tô vendo que esse buraco é muito, muito, muito mais lá embaixo, né? É, e para mim acho que é justamente o oposto, assim, eu durante muito tempo eu neguei que existisse essa criança e na verdade, por exemplo, gente, não é que existe uma criança dentro da gente e tal, mas é que assim, negar o impacto dessas primeiras relações de amor nas nossas relações atuais. Para mim, é quase como se houvesse um capítulo encerrado, assim, a minha infância foi assim, ponto. Eu sou outra pessoa. E a gente esquece que, na verdade, a gente continua sendo a mesma pessoa. Então, essa criança e as experiências que ela viveu continuam dentro da gente e vão influenciando a maneira como a gente vê. Porque quando a gente é criança, a gente vê todas as experiências sem maturidade emocional. Então, aquilo ali geram marcas muito profundas dentro da gente, porque às vezes a gente sente uma sensação de abandono, mesmo que a gente não tenha sido abandonado, a gente pode sentir uma sensação de abandono, aquilo gerar uma marca, né, uma nódoa na nossa alma, e depois a gente vai tentando reviver essa sensação e repetindo esse padrão sem perceber. Como é que foi a sua infância? Porque você falou que para você você tinha a sensação que eram 2 capítulos, o André criança e o André agora. Como é que você enxergava esse André criança, o que aconteceu lá atrás, e o André agora? Eu não sei se eu fiz isso, acho que talvez por uma necessidade, assim. Eu acho que eu vivi uma infância que eu contei para mim que foi uma história muito bonita e muito tranquila, e na verdade ela não foi totalmente bonita, como nenhuma infância é totalmente bonita. Ela teve episódios fortes que me marcaram, mas eu decidi meio que botar um pano em cima disso e falar: não, isso acabou, isso foi um capítulo e eu não tenho mais nada a ver com isso, né? Aí então assim tinha, por exemplo, violência na minha casa, né? E muitas brigas. Então, meus pais, eles sempre eram muito fofos um com o outro, mas de vez em quando era um arranca-rabo, sabe? E aí tinha um episódio de violência, muito alcoolismo envolvido e depois voltava ao normal. Aí eu achei que, tipo, isso foi um trauma de infância e tal. Ok. Aí, Niki, eu comecei a olhar para as minhas relações e eu vi
que eu estava repetindo exatamente o mesmo padrão depois dessa live com o Júlio. Eu falei: "Gente, tá tudo direitinho", depois é uma brigona. E a sua, como é que foi? Para mim, acho que a minha mãe morreu, eu tinha 5 anos. Então, o amor para mim sempre foi marcado por essa coisa de ele pode desaparecer do nada, assim, de um dia para a noite, porque a minha mãe, entre ela descobrir que estava doente e ela morrer, foi menos de um ano. E a história de amor dos meus pais era dessas histórias de filme, assim. Então, eles se conheceram, minha mãe tinha 15, meu pai tinha 18, cada um morava numa cidade. Aí o meu pai pegava o ônibus para ir até o Rio encontrar com ela. Depois o meu avô foi transferido para os Estados Unidos. Meu pai deu um jeito de ser transferido na faculdade para lá, para ficar perto dela. E aí eles casaram e era um casal 20 e de repente ela ficou doente e morreu. Então, eu acho que eu aprendi, assim, eu vivenciei essa sensação de que assim, o grande amor vai embora rapidamente e que a qualquer hora essas pessoas que amam você vão sumir do nada, assim. Eu lembro que eu até tinha uma moça que trabalhava em casa, que ela fazia um jogo muito perverso, e assim, a gente demorou para descobrir que quando meu pai saía para trabalhar, ela virava pra gente e falava assim: "Seu pai vai tá indo encontrar outra mulher, e ele vai fazer outra família e nunca mais vai voltar. E não conta isso Nossa! pra ele, porque se você contar, vai aparecer aquelas manchinhas brancas no dedo e isso é que a criança mentiu. E eu tô aqui porque eu cuido de você". Então, assim, eu perdi minha mãe, daí eu tinha essa mulher que falava isso, então acho que em algum lugar eu aprendi que é isso, que os amores de verdade vão embora rápido e que a pessoa pode te abandonar em qualquer momento, né? E acho que, ao contrário de você, eu não achei que eu tinha superado a criança. Na verdade, o meu grande medo é não usar essa criança como muleta, porque eu fico pensando, foi uma coisa muito forte na minha vida, mas eu não posso justificar todos os meus medos pelo fato da minha mãe ter morrido quando eu tinha 5 anos. Mas a verdade é que acho que até hoje eu espero grandes histórias de amor, tipo essa do meu pai e da minha mãe, que eu penso, pô, a deles foi uma história real que foi tipo filme, então eu tenho o direito de querer uma história de Hollywood. E aí, amores fáceis, eu acho que não são tão bons. E acho que muitas vezes eu vivo dizendo pra mim que eu quero uma relação, mas olhando agora, acho que assim, eu não me aprofundo em relações, porque eu tenho medo de que elas acabem e eu fique desamparada, assim como eu fiquei lá atrás, né? Então é um jogo de não, eu quero namorar, eu quero namorar, eu quero namorar, mas agora pensando, talvez eu boicote qualquer tipo de relação, porque eu tenho medo de cair lá naquele buraco negro da criança. Mas o que eu acho doido é que, por exemplo, a gente parece muito irracional que a gente queira repetir, por exemplo, histórias de abandono ou de rejeição. E no meu caso, por exemplo, histórias em que tem muita briga, muitos ciúmes, muita bebedeira. Parece que assim, a gente olha e fala, gente, é óbvio que eu não quero isso para mim. Mas invariavelmente a gente acaba caindo nessas relações porque elas têm uma coisa do conhecido, que é como a gente aprendeu lá atrás que amor é isso, porque é o único exemplo que você tem em casa é esse. Então, sem querer, querendo, a gente vai, através do nosso inconsciente, se colocando em situações parecidas com aquelas que a gente viveu lá atrás. Só que eu sempre escondi isso dizendo, não, gente, é porque eu sou escorpiano, é porque eu sou assim, 880, entendeu? E eu gosto de não sei o quê, e eu gosto de ser intenso. E no fundo, a gente não é de um jeito. Eu acho que assim, eu tenho um pouco, eu fiquei hoje pensando muito sobre que a gente acha que a gente é assim, né? Existe uma identificação com esse comportamento, porque a gente sempre, desde que a gente lembra, a gente está mais ou menos fazendo essas coisas, mas foi o jeito que a gente aprendeu. A gente não veio de fábrica assim. Foi a nossa grande escola sobre as relações foi essa infância. Então, não é que eu sou assim, eu aprendi a ser assim quando eu era criança e para não ver isso e não ter que mexer nessas gavetas, eu meio que coloco essas coisas na frente. Então, meu signo é esse, eu sou assim, mas esse é meu jeito, quem quiser vai ter que me aceitar. E no fundo, a gente vai repetindo uma coisa que gera sofrimento pra gente, porque a gente se identifica com aquilo, mas, cara, olha que libertação a gente entender que se a gente aprendeu desse jeito, talvez a gente possa desaprender isso também, né? E ouvindo você falar, me pegou num negócio que, assim, não só a gente acha que a gente é assim, como tem um lugar que, assim, pô, eu gosto do amor assim, né? Eu comecei a pensar uma coisa que acho que eu nunca tinha pensado, até vou levar na minha próxima sessão de terapia, que é, a hora que eu perdi a minha mãe, eu tive muita sorte de ter uma família muito próxima, onde todo mundo ficou muito presente. Mas o que que foi isso?
a gente se uniu na dor. Então, são pessoas doídas que se juntaram para cuidar uma da dor da outra. E eu vivo aqui falando para vocês que eu amo Crush Probleminha. E de uma certa forma, agora pensando, é lá atrás. É a pessoa que estava no luto, cuidou do meu luto e eu cuidando do luto dela. E parece que eu quero reviver isso até hoje. E que o amor forte é esse amor que cuida das dores um do outro, né? E eu acho que, assim, é lindo a gente cuidar das dores. Acho que talvez eu sempre continue achando bonito as pessoas que se abrem, mas o vínculo na alegria também pode ser potente. E Mas você não pensando aqui, aprendeu ele, né? pra mim parece que, assim, quem só divide coisas felizes... Uma vez eu tive um namorado, eu levei na terapia, eu falei, mas ele adora o trabalho dele, aquilo me incomodava, tipo, ele tava sem problemas. A relação era ótima, ele me tratava bem e aquilo tinha um negócio. Por quê? Porque para mim o elo fundo é o elo das duas dores. Podem ter outros caminhos, né? A gente precisa se fazer esse convite de experimentar outros caminhos e de dar o tempo para ver essas coisas, né? Porque às vezes eu acho que a gente até tenta e daí fala, ah, não, mas esse tipo de homem eu não gosto, esse tipo de relação eu não quero. A gente não dá o tempo para a coisa acontecer, né? Então, para mim, assim, é engraçado, porque eu sinto quase como se eu tivesse vivido no piloto automático durante todo esse tempo, com essa noção de que amor, eu nunca tinha parado, primeiro, para pensar se eu tinha aprendido que isso era amor, segundo, se eu gostaria de tentar uma coisa diferente, porque rola assim, tipo, ah, não, peraí, como assim vai mudar? Gente, peraí, isso é amor. Você tá o quê? Você tá louco? Agora você tá querendo inventar uma outra coisa? Gente, isso aqui é uma loucura. E assim, dá pra gente inventar outros jeitos da gente se relacionar com as pessoas, desde que a gente consiga entender que essas feridas do passado não são quem a gente é, elas fazem parte da gente, mas a gente pode transformar essas feridas, curar elas ou deixá-las cicatrizarem, ficar aquela cicatriz ali, mas você seguir por um caminho diferente, porque no fundo, a gente, que nem você colocou no começo do vlog, a gente só quer se sentir amado. E a gente queria se sentir amado quando a gente era criança, talvez não conseguiu, e a gente fica repetindo esse processo, tentando, vai que agora a gente consegue finalmente ser amado, repetindo esse processo para curar essa ferida que ficou aberta lá, porque lá você não se sentiu amado. Então, a gente fica tentando fazer esse teatro interno louco pra gente falar, gente, quem sabe se eu encenar isso mais uma vez, agora o final é diferente. E nunca é diferente porque você não se propôs a fazer a coisa diferente. O grande estalo que me deu essa semana é que, a partir do momento que você vê o mecanismo, né, o truque por trás da mágica, parece que a mágica perde a graça. Então parece que você vê os bastidores da sua cabeça e você fala, gente, é tudo um grande show. Para mim, pega num outro lugar, agora pensando que é escolher um outro caminho, de uma certa forma parece que é trair essa menina. Então, tem um lugar que é assim, cara, entrando numa pira aqui, tá? Assim, minha mãe já morreu, eu vou matar essa menina? Porque se eu escolher não viver mais nessa dor, não me deixar contaminar por essa coisa do abandono, não me ligar pelas tristezas, parece que eu vou estar matando ela. E assim, eu já tive mortes reais na vida, eu não quero ter mais uma morte simbólica. E na verdade, às vezes a gente tem que deixar essa criança aí, ou assim, não é matada. E quando falam em acolher a criança interior, é mostrar para ela que a gente cresceu, é entender que assim, ela é só uma parte nossa, é isso que o André falou, ela não é você, né? Na meditação, os mestres falam muito isso, os pensamentos são nuvens que passam. Então, assim, é deixar ele vir e passar, entender que essa criança, essa lógica, ela é parte da gente, mas existem outras partes. Os neurônios podem se conectar de outras formas, a gente pode exercitar o olhar para outros tipos de amor. E é um exercício mesmo, né? Porque a gente fica querendo também virar a chavinha de um dia para o outro. Primeiro, agradecer essa criança, acho que quando falam disso de acolher a criança, o Júlio até falou, né, que ele sugere que as pessoas peguem almofadas e falem com a criança e abracem. Assim, se abraça mesmo. Parece bobagem, mas é poderoso. Se peça desculpas e fale, agora a gente cresceu e a gente pode ir por outros caminhos, porque daí acho que você não se sente traindo, né? Acho que olhar nesse lugar do abraçar me faz sentir que eu não tô matando essa Carolina de 5 anos, mas faz ela entender que agora a Carolina tem 36 e ela sobreviveu. E para mim acho que é um processo que é reconhecer a existência dessa criança, que é uma coisa que eu neguei a existência durante muito tempo, quase como dizendo não, o que aconteceu passou e tudo bem. E aí você deixa essa criança lá esquecida e ela vai operando no seu inconsciente sem que você se dê conta. Então às vezes
reconhecer ela, acolher ela e falar, nossa, essas experiências não foram bobas. Nenhuma experiência de vida é boba quando você é criança, porque elas são experiências formadoras. Elas podem não ser impressionantes aos olhos de outras pessoas, mas o que importa é se elas foram impressionantes aos seus olhos. Isso realmente marcou a sua alma. Então, assim, reconhecer que foram experiências transformadoras e que marcaram a sua alma, faz com que a gente dê a importância devida para elas e possa falar, não, então eu entendi, isso foi uma questão para você e como é que a gente vai fazer para mudar isso? Então você aprendeu que o amor é, por exemplo, no meu caso, né, muito intenso e que tem muitos ciúmes. Tá, você aprendeu isso. Mas você quer isso para sua vida? Tem funcionado? Não, não tem muito funcionado. Então, dá para buscar um jeito diferente de se relacionar com as pessoas? Vou tentar. Só o querer tentar, também eu acho que a gente não tem que se propor a falar, então eu já sei, agora o novo jeito é assim. E tipo, eu não sei qual é a nova forma de se relacionar, mas o fato é, eu não quero mais repetir esse padrão, não porque eu não gosto dessa criança, não porque eu quero matar ela, não porque eu não reconheço mais ela. Não, é justamente ao contrário. É saber assim, foi muito importante para me formar. Eu agradeço, né? Que nem você fala, eu me agradeço, eu me perdoo, mas agora eu quero seguir por um outro caminho porque a vida é muito ampla, só para a gente continuar fazendo a mesma coisa sempre. Eu quero tentar outros caminhos. Quem sabe um deles vai ser melhor. Ou quem sabe nenhum deles vai ser melhor, eu vou voltar para esse. Mas pelo menos eu quero dar uma passeada por aí, sabe? E olhar, né? Eu fico pensando, olhar, por exemplo, eu tive uma pessoa que foi embora do nada da minha vida quando eu era pequena. Eu acho que também exercitar o olhar assim, e quantas pessoas ficaram? Eu tenho feito daí um momento Haribo, um negócio que chama Jornada da Gratidão, que todo dia de manhã você escreve num caderninho 10 coisas que você agradece da sua vida. E também parece bobagem, mas vai treinando o olhar pra você falar, cara, tem tanta coisa boa. E eu acho que isso também pode ser um exercício para mostrar para essa criança. Teve essa pessoa que foi embora, ou se você teve um pai ausente, se você nem teve pai, teve essa falta dessa figura, mas tem muitas presenças. E se a gente começar a anotar e perceber assim, quais são os amores que ficaram? Quem me trata bem? A gente vai dando outros repertórios para essa criança e mostrando que tem muitas outras coisas na vida que também podem marcar a gente de jeitos positivos. E eu te ouvindo falar, eu acho que para mim fica uma coisa muito de, cara, a criança é um ser que a gente pode moldar do jeito que a gente quiser, né? Então, assim, a criança é uma folha em branco e ela tem muita curiosidade e ela tem muita vontade de aprender. Então, também recuperar essa curiosidade e essa vontade de aprender pode ser uma coisa, inclusive, para se conectar com essa criança, de falar, putz, por que não exercer a mesma curiosidade que ela tinha lá atrás e olhar por aí e ver outras coisas que talvez me chamem a atenção e que talvez sejam coisas pelas quais eu me apaixone, né? Então, outros modelos de relação, outros modelos de amizade, outros jeitos de tratar as pessoas. Quem sabe você tendo a experiência de exercer algum jeito novo de se relacionar por aí, você se apaixone por esse jeito e aprenda uma coisa diferente. Porque eu acho que a gente deixa de querer aprender quando a gente está adulto, né? A gente acha que a gente já sabe o que é o amor, o que é a vida, quais são os meus valores. Assim, se dê a oportunidade de querer reaprender os seus valores. Maravilhoso. Bafo, né? Soltos, conversem com a criança de vocês, revisitem o passado sem medo e se permitam reaprender. Depois escreve aqui nos comentários como foi a infância de vocês, como isso marcou vocês e o que vocês podem fazer para trilhar caminhos diferentes. Vamos se soltar e se ajudar juntos. E a gente ainda vai fazer um segundo vídeo falando sobre como que a gente aprendeu ali a socializar com os nossos coleguinhas de escola, com os nossos primeiros crushes e como que isso influencia na nossa autoestima e no jeito que a gente se relaciona hoje em dia. Aguardem!